A presença sombria. Quando eu era criança, costumava passar os verões no sítio do meu avô. Era um lugar pitoresco, cercado por uma densa floresta e com uma antiga casa de fazenda que guardava muitas histórias. No entanto, à medida que os dias quentes do verão se transformavam em noites escuras, um terror sinistro tomava conta daquele lugar aparentemente tranquilo. Certa noite, quando todos já estavam dormindo, acordei sobressaltado por um ruído vindo do andar de baixo. Curioso, decidi investigar. Desci as escadas lentamente, com o coração acelerado. O ar estava pesado e uma sensação de mal-estar percorria meu corpo. Ao entrar na sala de estar, uma presença sombria se manifestou diante dos meus olhos. Era um fantasma, uma figura etérea envolta em trevas, com olhos vazios e um sorriso macabro em seu rosto pálido. O medo se instalou em meu ser, congelando-me no lugar. A figura começou a sussurrar palavras incompreensíveis, uma mistura de lamentos e murmúrios enlouquecedores. Seu olhar penetrante parecia invadir minha alma, enquanto suas mãos estendidas buscavam me tocar, lançando arrepios pela minha espinha. Tentei correr, mas a presença sombria me cercou, bloqueando todas as saídas. Eu estava preso em seu domínio, à mercê de seu tormento. A cada passo que dava, ele se aproximava, sua voz ecoando em minha mente como um eco infernal. Os dias se transformaram em noites intermináveis de terror constante. O fantasma me perseguia em cada canto daquela casa, meus gritos de desespero abafados pelo silêncio assombroso. Aos poucos, minha sanidade começou a desmoronar, fragmentando-se em pedaços. A presença sombria não tinha intenção de me libertar. Ela se alimentava do meu medo, deleitando-se com minha angústia crescente. Eu era sua vítima, condenado a um tormento eterno, preso naquela casa assombrada. A Noite das Sombras. Há alguns anos, em uma pequena cidade isolada, eu me deparei com uma experiência aterrorizante que me deixou marcado para sempre. Na época, eu trabalhava como pesquisador paranormal e me especializava em eventos inexplicáveis. Minha busca incessante pela verdade me levou a descobrir uma casa abandonada, conhecida pelos moradores locais como a Morada das Sombras. Intrigado pela fama sombria do local, decidi investigar por conta própria. Eu montei um pequeno acampamento nos arredores da casa e instalei algumas câmeras de segurança para registrar qualquer atividade estranha que pudesse ocorrer durante a noite. Armado com minha coragem e curiosidade insaciável, comecei minha jornada pelo desconhecido. A primeira noite foi tranquila. Eu senti um arrepio constante na espinha, mas a câmera não capturou nada fora do comum. No entanto, as coisas mudaram dramaticamente na segunda noite. Eu estava analisando as imagens gravadas quando um ruído estridente ecoou pela escuridão. Olhei para a tela e quase caí da cadeira ao ver uma figura sombria deslizando pelo canto do quadro. Meu coração disparou, mas minha determinação não vacilou. Decidi entrar na casa para investigar mais de perto. Cautelosamente, empurrei a porta enferrujada e adentrei o coração da escuridão. O ar estava pesado, e o silêncio era tão denso que parecia que até mesmo minha própria respiração estava sendo engolida por ele. À medida que eu avançava pelos corredores empoeirados e decadentes, as sombras pareciam ganhar vida própria, dançando e se contorcendo ao meu redor. Minha lanterna iluminava as paredes repletas de rachaduras e retratos desbotados, cujos olhos pareciam seguir meus movimentos. De repente, ouvi um sussurro atrás de mim. Meus pelos se arrepiaram, e meus olhos se arregalaram em busca de qualquer indício do que poderia estar por trás daquela voz sinistra. Cada passo que eu dava parecia ecoar pelos corredores, alertando as forças ocultas que habitavam aquele lugar maldito. Finalmente, cheguei a uma sala escura e empoeirada. No centro dela, havia uma velha TV quebrada. Sua tela estilhaçada emitia uma luz fraca e distorcida, projetando sombras grotescas nas paredes ao redor. Enquanto eu observava a tela, horrorizado, percebi que as imagens da câmera de segurança estavam sendo transmitidas ao vivo. Meu olhar foi atraído para uma figura indefinida que se movia rapidamente pelas sombras. A câmera oscilava, e o medo que senti naquele momento ultrapassou todos os limites. Era como se o mal em seu estado mais puro estivesse diante de mim, dançando entre os raios de luz quebrados.
Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas estavam congeladas de terror. A figura sombria começou a se aproximar, suas feições distorcidas se revelando pouco a pouco. Um sorriso diabólico se formou em seu rosto, e eu podia sentir sua presença maligna se aproximando de mim. Num último ato desesperado, consegui me libertar do transe paralisante e corri pela escuridão, lutando contra as sombras que tentavam me puxar para trás. Saí da casa em um frenesi de terror e desespero, e a figura sombria desapareceu no horizonte, mas eu sabia que jamais me libertaria completamente daquele encontro sinistro. Desde aquela noite, minha mente foi atormentada pelas imagens daquela figura sombria e da casa abandonada. O medo se tornou meu companheiro constante, e cada sombra me lembra do mal que testemunhei. Eu aprendi a viver com o terror, pois sei que ele nunca me deixará em paz. A mancha obscura. Quando me mudei para o novo apartamento, estava animado para começar uma nova fase da minha vida. No entanto, logo percebi que algo sinistro habitava aquele lugar aparentemente tranquilo. Era uma noite chuvosa quando me deparei com uma grande mancha de mofo na parede do meu quarto. No início, não dei muita importância, pensando que poderia ser apenas um problema de infiltração. Mas a mancha começou a se espalhar rapidamente, como se tivesse vida própria. Sua presença era opressora, emitindo um odor sufocante e uma energia sombria que preenchia o ambiente. À medida que as semanas se passavam, a mancha de mofo crescia e se transformava em algo grotesco. Formas estranhas pareciam emergir dela, distorcendo-se e retorcendo-se como se fossem membros de criaturas ocultas. A cada noite, eu ouvia sussurros ininteligíveis ecoando do quarto, enquanto as sombras dançavam ao redor da mancha, como se estivessem sendo comandadas por uma força maligna. Minha saúde começou a se deteriorar rapidamente. Eu me sentia constantemente cansado, sem energia e aterrorizado pela presença doentia que emanava daquela mancha. Pesadelos horríveis me assombravam todas as noites, com imagens distorcidas e visões grotescas. Determinado a desvendar o mistério por trás da mancha de mofo, decidi investigar sua origem. Entrei em contato com especialistas, mas ninguém conseguia fornecer uma explicação plausível. Enquanto isso, a mancha continuava a se expandir, dominando o quarto inteiro, como uma manifestação física do mal. Certa noite, enquanto eu observava a mancha crescer com fascinação e medo, percebi uma pequena fenda se formando em seu centro. Um líquido negro e viscoso começou a jorrar, como se uma ferida profunda estivesse se abrindo nas entranhas do apartamento. Um cheiro pútrido invadiu o ar, tornando-se insuportável. Instintivamente, afastei-me, mas já era tarde demais. Do abismo sombrio emergiu uma entidade grotesca e disforme, uma criatura que parecia ter sido criada a partir do próprio mofo. Seus olhos vazios e boca distorcida emanavam um ódio profundo e um desejo insaciável de devorar minha alma. A criatura se lançou em minha direção, e o terror tomou conta de mim. A escuridão me envolveu, e minha mente foi consumida pelo pavor absoluto. Não posso dizer o que aconteceu depois, pois minha memória se tornou uma névoa de medo e desespero. E assim, minha história perturbadora chega ao fim. Essa experiência aterrorizante deixou cicatrizes profundas em minha mente. A mancha de mofo não era apenas uma marca física, mas uma manifestação do mal que espreita nos recantos mais obscuros da existência. O silêncio das sombras. Quando herdei o sítio do meu avô, a princípio pensei que seria um refúgio tranquilo. Um lugar para escapar das pressões da cidade e apreciar a serenidade do campo. No entanto, logo descobri que nem tudo era o que parecia. Certa noite, durante uma tempestade, fui acordado pelo som estrondoso do trovão. Olhei pela janela e notei uma figura solitária parada perto da velha árvore no quintal. A princípio, pensei que fosse minha imaginação brincando comigo, mas à medida que me aproximei, o medo tomou conta de mim. Era um fantasma, um espectro pálido envolto em sombras. Seus olhos vazios penetraram minha alma, enquanto sua presença gelada envolvia o ar. Eu mal conseguia respirar, minha mente turvada pelo terror. A cada noite que se seguiu, o fantasma retornava. Ele sussurrava palavras ininteligíveis, ecoando pelo sítio como um eco assombrador. Seus passos arrastados ecoavam pelos corredores vazios, como se buscasse algo perdido. O terror constante me consumia.
O sítio, uma vez acolhedor, transformou-se em um lugar sombrio e sinistro. O vento uivava através das árvores como um lamento, e as sombras dançavam ao meu redor, sussurrando segredos que eu não podia entender. Eu estava enredado em uma teia de medo e desespero, incapaz de escapar. As noites se arrastavam, cada vez mais opressivas. Meus sonhos se tornaram pesadelos, cheios de imagens distorcidas e a sensação de ser observado por olhos invisíveis. Tentei fugir, mas a presença do fantasma me perseguia incessantemente. O sítio se tornou minha prisão, minha mente se desintegrando sob o peso do terror. A solidão era insuportável, enquanto a escuridão se tornava meu único companheiro. Até que, uma noite, o fantasma se aproximou de mim. Seu toque era gélido, uma brisa sombria que penetrava até o âmago da minha alma. Ele sussurrou em meu ouvido, uma promessa de eterno tormento e sofrimento. Era uma noite escura e sombria, quando eu me encontrava sozinho em casa. A chuva caía incessantemente lá fora, criando uma atmosfera de inquietude. O relógio marcava exatamente 3 horas da manhã, a hora conhecida por ser um portal para o desconhecido e o sobrenatural. Foi então que ouvi um som distante. Um baque leve, ecoando através do silêncio da noite. À primeira vista, parecia insignificante, mas logo percebi que algo estava errado. O som veio de fora, de minha janela, e repetiu-se mais 2 vezes. Cada batida ressoou em minha alma como um aviso sinistro. Meu coração acelerou e uma onda de arrepios percorreu meu corpo. A escuridão lá fora parecia densa e opressiva, enquanto minha mente mergulhava em um turbilhão de medo e paranoia. Parei por um momento, tentando encontrar uma explicação lógica para o que acabará de ocorrer. Poderia ser o vento? Ou talvez um galho batendo contra o vidro? Mas nenhuma dessas respostas parecia adequada à intensidade e à sincronicidade das batidas. O medo tomou conta de mim, mas uma inquietante curiosidade me impulsionou a investigar. Atravessei o corredor sombrio e cheguei ao cômodo onde a janela estava localizada. Segurando a respiração, abri as cortinas lentamente e me deparei com uma visão aterradora. Lá, diante de mim, estava uma figura sombria, parada no meio da escuridão. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra e um sorriso distorcido se espalhava por seu rosto. Era uma presença assustadora, algo além deste mundo. O terror me dominou quando percebi que a figura estava batendo na janela com força e insistência. A cada batida, o vidro parecia prestes a quebrar. Era como se aquela entidade maligna estivesse tentando entrar, sedenta por minha alma. Em um instante de desespero, recuei e fechei as cortinas, esperando que isso me protegesse da ameaça sobrenatural do lado de fora. E assim, no auge do meu desespero, as batidas abruptamente cessaram. Um silêncio sinistro envolveu a sala, mas eu sabia que a presença maligna ainda estava lá, esperando pacientemente na escuridão. Sem pensar 2 vezes, corri de volta para o meu quarto e me joguei na cama, tentando encontrar algum conforto na familiaridade do meu quarto. A exaustão e o medo se misturaram enquanto eu lutava para recuperar o fôlego. Enquanto eu me deitava lá, tentando normalizar minha respiração acelerada, um arrepio percorreu minha espinha. Um som suave e lento cortou o silêncio, e a porta do quarto fechando lentamente. Meus olhos se arregalaram de horror, pois eu sabia que a criatura tinha encontrado seu caminho para dentro do meu santuário. O ar ficou pesado e viciado, como se o mal permeasse cada centímetro do ambiente. Meu coração batia freneticamente enquanto eu buscava desesperadamente uma saída, mas o terror me paralisou. Eu estava preso, indefeso diante da manifestação sinistra que se aproximava. Um calafrio percorreu minha espinha quando a presença se materializou diante de mim. A criatura era uma visão grotesca e distorcida, seus olhos vazios emanando uma escuridão insondável. Um sorriso sinistro rasgava seu rosto, revelando dentes afiados e sujos. Meu corpo tremia incontrolavelmente enquanto a criatura se aproximava com passos lentos e arrastados. Sua respiração ofegante preenchia o quarto, enchendo meus ouvidos de um som perturbador. Eu estava preso naquele momento, cativo do horror que se desenrolava diante de mim. E então, em um instante, a criatura se lançou sobre mim, sua presença opressora envolvendo cada fibra do meu ser. Gritos silenciados ecoaram no quarto, mas nada mais podia ser feito.
Eu estava completamente à mercê do destino terrível que me aguardava. E assim, a história encontra seu fim, deixando a mente imersa em uma angústia eterna. A escuridão triunfou, revelando que nem sempre há escape para os horrores desconhecidos que espreitam nas sombras. Que essa história assombrosa e perturbadora permaneça em sua memória como um lembrete constante de que nem tudo tem um final feliz, e que o mal pode estar mais próximo do que jamais imaginamos. Com arrepios e temor, contos sobrenaturais.